Você sabia que existe uma área de estudo dedicada à interpretação bíblica? Ou caso já soubesse disso, sabe por que ela é tão importante? Esse é o primeiro episódio do Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar sobre algumas questões importantíssimas para todos os seguidores de Jesus. Meu nome é Kaique Fernandes e nesse episódio vou falar sobre a hermenêutica, qual a importância de estudá-la e quais são as diretrizes para isso. O texto bíblico em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 ao 18, dizem o seguinte: Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nesse texto, Pedro traz um trecho bem importante para a gente. Ele diz que suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, referindo-se a uma carta que Paulo havia escrito para a igreja. Interpretar corretamente porções difíceis das escrituras livrará os discípulos de Jesus tanto de distorcer sua palavra, quanto de causar sua própria destruição. Segundo o autor Gordon Fee, nós temos duas tarefas básicas. A primeira, descobrir o que o texto significava inicialmente. Para essa atividade, nós temos o nome de exegese. Em segundo lugar, nós temos que tentar entender o significado que o texto bíblico tem agora em um novo contexto, em um contexto contemporâneo no qual nós estamos vivendo. De um modo geral, para essas duas atividades é dado o nome de hermenêutica. É a isso que esse termo um tanto quanto estranho se refere. Um outro autor, Moisés Silva, questiona o porquê devemos aprender a ler a Bíblia. Isso parece algo meio bobo, eu até, meio banal, mas é importante que a gente entenda isso, importante que a gente entenda que nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E ele vai dizer que a resposta mais comum que as pessoas normalmente dão a essa pergunta de por que devemos aprender a ler a Bíblia é porque ela é um livro divino. Mas na verdade ele vai responder que além de ser um livro divino, a Bíblia também é um livro humano. E isso faz da Bíblia ter uma linguagem equívoca. Não porque a Bíblia em si é equívoca, mas porque a linguagem humana é equívoca. A Bíblia não é errante, a Bíblia não erra naquilo que ela fala, naquilo que Deus revelou. Mas por ser um livro escrito com uma linguagem humana, escrito por pessoas humanas, a interpretação desse texto bíblico pode ser equívoco ou pode trazer duas interpretações diferentes, sendo uma delas, ou as duas talvez, equivocadas. As coisas escritas podem ser interpretadas de mais de uma maneira. A Bíblia, ela não foi escrita em nossa língua nativa, ela não foi escrita no nosso tempo, no ano que a gente está vivendo, que a gente vive, no nosso século, na nossa década, e também não foi escrita na nossa cultura. Portanto, interpretá-la corretamente é um desafio que nós precisamos levar a sério. Por fim, argumentam que, como uma solução a essa dificuldade de interpretação bíblica, nós não devemos interpretá-la. Então ela passa a ser apenas um livro para ser lido, mas sem nenhum tipo de interpretação. Já que muitas pessoas interpretam de uma forma equivocada, vamos deixar de interpretar a própria Bíblia. Mas o antídoto para a má interpretação não é a falta de interpretação, e sim a boa interpretação. E aí eu cito um trecho também do próprio Gordon Fee, que diz o seguinte:
O que esperamos realizar com o estudo hermenêutico é aumentar a sensibilidade do leitor a problemas específicos inerentes em cada gênero, informá-los por que existem opções diferentes e como fazer julgamentos de bom senso, e especialmente ter a capacidade de discernir entre interpretações boas e as não tão boas, e de saber o que as fazem assim. Então o Gordon Fee vai falar pra gente que o estudo hermenêutico, no fim das contas, ele serve para deixar o leitor mais sensível ao texto bíblico, tanto para interpretá-lo corretamente, como também para entender e fazer um julgamento quando outras pessoas apresentam o próprio texto para nós e julgar se aquela aplicação ou se aquela interpretação bíblica faz sentido, tem coerência ou não. Então, por isso nós precisamos aprender e entender sobre a hermenêutica. Isso é importantíssimo para todo e toda cristão e cristã. A interpretação de um texto, então, envolve 3 partes: o autor, o próprio texto e o leitor. Essa relação, se não for bem estabelecida, se não for bem ajustada e alinhada, pode gerar uma grande confusão. E agora eu vou falar um pouco por que cada uma dessas partes é importante para nós. Primeiramente, a intenção do autor. É fundamental levarmos a intenção do autor em consideração, mas lembrar que isso não deve ser absolutizado. O autor, quando escreve um texto, seja um salmo, seja uma carta, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo ao escrever aquilo, e nós precisamos entender minimamente qual é essa intenção, mas ao mesmo tempo sem ter isso como uma finalidade última ou como uma forma absoluta. Em segundo lugar, nós temos a autonomia do próprio texto. Isso significa que todo texto ou fala, por exemplo, está sujeito a receber diferentes interpretações. Isso se acentua quando estamos geograficamente, culturalmente e historicamente distantes do seu autor. Então, uma forma de tentar minimizar esse deslocamento é entender o gênero literário com o qual estamos lidando, interpretando da forma que ele exige. Na Bíblia, nós temos uma diversidade de gêneros literários. Nós temos narrativas, nós temos cartas, nós temos apocalipse, nós temos diferentes tipos literários. E cada um desses tipos, eles trazem consigo uma forma correta de ser interpretada e uma forma correta de ser analisado. E é importante que a gente saiba qual gênero é aquele que a gente está lendo no momento, que a gente está fazendo um estudo no momento, e saber quais são as características daquele gênero específico, porque isso vai nos ajudar na hora de entender aquele texto ou aquele trecho que estamos lendo. Por fim, e não menos importante, temos o papel do leitor, o papel da pessoa que está lendo aquele texto. Ao contrário do que algumas correntes de pensamento ensinam, o papel do leitor não deve ser o único elemento considerado na interpretação. Ele sim é importante, mas também não pode ser absolutizado. Algumas pessoas dizem que o leitor, a interpretação que o leitor faz, é a única coisa que importa, mas isso também é um equívoco. Nós temos que levar em consideração tanto a intenção do autor, quanto o próprio texto, o próprio gênero literário, e isso sim somado ao papel que o leitor desenvolve e aplica. Deve haver uma interação dinâmica e equilibrada entre essas 3 partes. Por fim, temos que fazer uma pergunta para o texto bíblico. O que isso quer dizer para o nosso contexto contemporâneo? Quando nós lemos uma narrativa do Evangelho, quando nós lemos uma narrativa do Antigo Testamento, um salmo, um provérbio, ou talvez uma carta que Paulo escreveu, a pergunta que a gente precisa necessariamente fazer para o texto é: o que isso quer dizer para o nosso contexto contemporâneo? O que isso quer dizer para a realidade que a gente vive, para o nosso contexto, na nossa época, na nossa realidade de vida? E a Bíblia, a palavra de Deus, vai falar com a gente.